dessa aula é ajudar você com o uso do microfone. O microfone, que é um mecanismo de amplificação sonora, é importante demais para todos os estilos populares. Né? Não só os populares, mas principalmente os populares, porque em qualquer estilo do canto popular, o microfone vai transportar a sua voz para uma outra dimensão. Você vai ter condição de competir com os outros instrumentos que também são elétricos, como a guitarra, ou então instrumentos que são acústicos, mas que têm uma amplificação muito grande, como a bateria. Né? Enfim, uma banda completa sem um microfone você não tem condição de fazer. Né? Estar num ensaio ou num show sem esse mecanismo. O microfone é um mecanismo de amplificação sonora que vai fazer a sua voz, que é o som, uma energia mecânica, passar por um diafragma que tem aqui dentro. Esse diafragma vai transformar a sua voz num impulso elétrico. Nesse caso aqui ele ainda vai transformar em impulso de rádio, porque esse é um microfone sem fio. Mas se ele fosse com cabo, ele ia transformar a sua voz, que é energia mecânica, em energia elétrica. E aí dentro dos aparelhos, tanto de estúdio quanto do próprio show mesmo, você vai poder equalizar a sua voz, ou seja, dar mais grave, dar mais médio, dar mais agudo, fazer alguma compensação que seja necessária, para de novo, quando a sua voz for lá para a caixa de som, ela se transformar de novo em energia mecânica, ou som de novo. Entendeu? Então o microfone é um amplificador da sua voz. Então é muito importante você saber usar o microfone. Por exemplo, essa postura que eu estou colocando aqui do microfone não é postura de quem está cantando. Por quê? Porque aqui você perde muito sinal, tá? E capta muito o ambiente. Então o importante para esses tipos de microfone, que são microfones que captam o som diretamente nesse sentido, né, no sentido do diafragma, né, e ele tem um diafragmazinho que é uma películazinha que transforma o som em energia elétrica, como eu já falei antes. Então quando você vai cantar, você não pode cantar com o microfone tão afastado assim, porque esses microfones, a propriedade deles é direcional. Você vai cantar direto para o som. Então no caso, nessa região aqui da frente. Tá? E nunca desse jeito. Você vai cantar assim, ó. O microfone direto na boca. Tá? Não pode deixar ele longe, senão você perde som, perde sinal. E quando você está numa sala de ensaio ou mesmo no show, você precisa de ter potência de voz. E a potência não é você fazer força. É sim você direcionar bem o microfone, em primeiro ponto, e em segundo, se ouvir bem. Quando você está num ambiente de ensaio, normalmente existem aquelas caixas de retorno, que são caixas que ficam no chão, voltadas para você se ouvir. Essa é uma maneira, né, vamos dizer assim, mais antiga de você se ouvir. A melhor maneira para o cantor se ouvir é através da monitoração que a gente chama in-ear, que é dentro do ouvido. Isso aqui é um fone de ouvido que você coloca dentro do ouvido e ele faz duas coisas maravilhosas. A primeira é fazer você se ouvir de dentro mesmo, né, com o ouvido tampado, e aí o som da sua voz fica muito mais fácil de ser ouvido, porque você pode regular, né, o que você quer ouvir mais. Eu quero ouvir mais a voz, ou eu quero ouvir mais a guitarra, ou eu quero ouvir mais isso ou mais aquilo. E uma outra coisa muito boa é que ele tampa o seu ouvido e diminui o som ambiente. Então fica mais fácil ainda de você se monitorar, além do que diminui o excesso de som no ouvido, até promovendo a saúde do ouvido, né? Porque se você está sempre acostumado ou fazendo muito show com um som muito alto, durante alguns anos fazendo isso, você pode ter alguma perda auditiva. Então, muito legal o uso do fone. Eu vou mostrar para você agora como é que faz para colocar o fone. Pronto, agora eu estou com o fone instalado bonitinho e estou ouvindo a minha voz lá dentro. Então, se tivesse uma bateria ou algum outro instrumento tocando aqui muito alto, eu já teria uma diminuição do ruído ambiente, facilitando eu me ouvir. Por que eu estou falando tudo isso? Por que é tão importante? Porque não adianta nada você estudar anos de canto, anos de técnica vocal e estar super afiado nisso. Quando você entrar numa sala de ensaio ou num show e não se ouvir, você não vai aplicar nada do que a gente conversou até agora. Então é fundamental você ter um bom microfone e ter uma boa monitoração, um bom retorno. Sem isso, a técnica vai embora, não adianta.
tá certo? Então fica a dica aí, realmente é importante você ter esse equipamento. Os cantores normalmente têm que investir menos até do que todos os outros instrumentistas, né? Então vale a pena para a sua saúde e para o seu desenvolvimento técnico, ou seja, vai preservar a técnica da sua voz e a saúde do seu ouvido. Beleza? Esse é o som do microfone condensador. Esse microfone aqui é um microfone, vamos dizer assim, o melhor desse tipo de microfone direcional, porque ele tem uma captação maior, ele abrange mais frequências e consegue ter uma fidelidade maior. Eu quero mostrar para você agora um outro tipo de microfone também que tem essa captação direcional, mas não condensador, microfone cardioide. Bom, então agora eu estou com um microfone dinâmico, um cardioide dinâmico, ou seja, ele está aqui na mesma posição, né, que eu coloquei o outro, só para você sentir o som. Esse é mais grave, né, mais fechado, o outro tem um som mais agudo. E são características diferentes, né, mas aquele microfone primeiro ele tem um espectro maior, como eu falei, de captação de frequências, tem um pouco menos. Mas também serve muito bem. A diferença do cabo é nenhuma em relação a isso, porque o que importa é a cápsula, o captador do microfone, tá? Se tem fio ou não faz diferença no resultado final do som, tá certo? E a postura é a mesma, aquela, né, de você sempre botar o microfone na região da boca mesmo, tá? Não deixar ele longe. Aqui é só pra gente conversar, mas pra cantar tem que ser aqui. E com certeza, quando eu aproximo mais o microfone, o som vem mais alto, né? Isso aí é claro, né? Porque aí a captação da voz fica mais próxima da cápsula, você tem mais som para poder mandar. E isso é muito importante, tá certo? Então é só para você perceber essa diferença aí da sonoridade de cada microfone. Uma outra coisa muito importante para quem usa microfone com cabo. Olha só, esse jeito que eu estou pegando aqui é horrível. Não pode ser usado o microfone sem segurar o cabo. Essa é a melhor maneira de você usar um microfone com cabo. Por quê? Porque se você pisar lá no cabo que está no chão, aí ele não desconecta, porque na hora que você pisar... Opa, ó. Agora, se eu tiver com o microfone assim, se eu pisar, o que vai acontecer? Pode desplugar. Entendeu? Então, sempre quando você for segurar o microfone com cabo, você vai enrolar ele na mão, desse jeito, ó. Pegou aqui, deu uma volta, segurou, pronto. Você pode pisar, tropeçar, cair, mas o microfone não despluga. Isso é muito importante, porque imagina, você está lá cantando, no meio da música, pisou, pum, acabou o som da voz, né? Então, essa é uma questão muito importante que você deve levar em consideração sempre que você for pegar o microfone. Você pode deixar ele no pedestal também, mas se você precisar pegar na mão o microfone, desse jeito é o jeito indicado. Beleza? É isso aí, gente. Essa foi a aula para o uso do microfone. Lembre-se que ele é um instrumento para amplificar a sua voz, tá certo? E vamos usar ele bem, né, nessas posturas que eu estou falando. Lembrando da questão da audição, né, você tem que ter um bom retorno para poder aplicar toda a técnica, senão não vai conseguir, né, de jeito nenhum. Você pode estudar o tanto que for que não vai dar certo, porque você vai parar de se ouvir, aí você vai começar a gritar. E aí não adianta nada, ok? É isso aí, gente. Vamos se falando e até a próxima.